Boa noite. Eleições. Saiba quais são as principais mudanças no processo deste ano. A situação de termos que respeitar as regras sanitárias e o distanciamento social. Onde é que isso vai impactar? Me parece que não no dia da eleição, porque lá nós teremos um controle bastante rigoroso de entrada, uso obrigatório de máscara, álcool gel, distanciamento, mas durante a campanha. Passo Fundo vai realizar a primeira semana Lixo Zero. Isso é desviar do aterro sanitário 90% dos resíduos que geramos. Ou seja, os resíduos orgânicos nós deveríamos fazer compostagem e transformar eles em adubos. Os resíduos recicláveis nós deveríamos encaminhar para as cooperativas de reciclagem ou empresas que compram resíduos. A partir de agora, no Jornal da Câmara. A campanha eleitoral de 2020 tem muitas novidades. Por causa da pandemia, a data do pleito foi adiada e outras mudanças também precisaram acontecer para evitar aglomerações. Justamente para esclarecer estas e outras informações, a Justiça Eleitoral de Passo Fundo realizou um encontro. Acho que a principal mudança é a situação de termos que respeitar as regras sanitárias e o distanciamento social. Onde é que isso vai impactar? Me parece que não no dia da eleição, porque lá nós teremos um controle bastante rigoroso de entrada, uso obrigatório de máscara, álcool gel, distanciamento, mas durante a campanha. Por isso mesmo que, em função de que o TSE manteve a possibilidade de comícios, passeatas, bandeiraços, que aquela reunião que fizemos com os partidos e os candidatos a prefeito foi bastante importante, porque ali se estabeleceu que os comícios realmente não são viáveis nessa situação, em especial aqui em Passo Fundo, que é uma cidade maior, então todo o resto foi mantido. Me parece que essa é a situação que vai nos impactar mais em relação a essa campanha, porque é uma situação sui generis, nunca enfrentada, o processo eleitoral está aí, é necessário, precisa ser concretizado e nós precisamos, a par disso, respeitar todas as regras de distanciamento social. Outro desafio, conforme a juíza, é o comportamento de cada candidato neste período. Primeiro, nós não conseguimos, quando eu digo nós, falo os candidatos, ter ingerência sobre o comportamento de todos os seus cabos eleitorais. Mas eu creio, sinceramente, que o comportamento do candidato principal pauta a atitude dos seus correligionários. Se nós tivermos uma campanha de um determinado candidato com um discurso agressivo, permeado de ofensas, que desborde do que é o principal. Qual é o principal? O candidato tem que mostrar para o eleitor a sua intenção ser eleito. Que tipo de plano de governo, que melhorias ele pretende fazer, o que ele pretende manter. Então, se o comportamento dele desbordar do principal, há uma grande chance que os seus correligionários também adotem essa linha. Eu volto a dizer, não se consegue controlar todo o comportamento, mas consegue se dar um balizador, que a campanha seja limpa, permeada de ideias e não de ofensas, que se procure trazer para o eleitor, principalmente o eleitor jovem, que está votando pela primeira vez esse ano, exatamente como se deve fazer política, uma política limpa, voltada para propostas sociais, de melhoria das condições de vida do cidadão, que é isso que nós queremos para o nosso país, para a nossa cidade. E o promotor de Justiça Eleitoral, Paulo Cirne, também destacou a importância da conduta de cada candidato. Um dos desafios dessa eleição é nós termos uma eleição que se debatam as ideias e as principais missões, tarefas que os candidatos têm que adotar em prol das suas cidades. Evitar as notícias falsas, evitar as chamadas fake news, evitar ofender o outro candidato, criar notícias sobre os outros candidatos para denegrir a imagem deles, ao invés de expor as suas ideias, as suas propostas. Isso é uma questão que o eleitor tem que prestar muita atenção e refutar esses candidatos que, ao invés de expor o seu trabalho, se preocupam em denegrir os adversários. Ele ainda comentou algumas proibições com relação à propaganda eleitoral. Na propaganda eleitoral
já estamos trabalhando, o Ministério Público, preocupado realmente que a legislação seja observada. Temos várias regras a serem seguidas. É muito importante que os eleitores e todas as pessoas saibam que o Ministério Público está acompanhando isso. Existem várias proibições hoje, como placas em postes, placas nas ruas, placas em residências, proibido faixas, proibido vários tipos de propaganda, permitidos adesivos, tanto nas janelas de residência, adesivos em veículos, isso é permitido pela legislação. As bandeiras também são permitidas, desde que estejam nos veículos em movimento ou com as pessoas na rua. Cuidado, claro, nos bandeiraços com as aglomerações. Felizmente conseguimos um acordo com os partidos aqui em Passo Fundo, por exemplo, para não termos comícios, justamente por essa questão sanitária. A abstenção também foi um assunto discutido durante o encontro. As autoridades pedem que a população não deixe de votar por causa do coronavírus, já que todas as medidas sanitárias serão obedecidas no dia da votação. A juíza esclareceu quais são os casos de justificativa e como fazê-la. É importante que o eleitor baixe o aplicativo do e-Títulos para não só descobrir onde ele vai votar, qual é o seu número de sessão, mas também para justificar o voto quem não puder comparecer. A justificativa deve vir acompanhada da razão, viagem, doença, não uma justificativa pura e simples, não fui votar, porque a pessoa que não fizer a justificativa ou não justificá-la adequadamente recebe uma multa e, além disso, ela não ganha a quitação eleitoral. Para que serve a quitação eleitoral? Para todo e qualquer concurso público que for feito, para toda e qualquer licitação que o eleitor quiser participar. Então, ela impacta em muita coisa na vida do eleitor. É importante que observe que as justificativas vão ser feitas só de forma online, pelo aplicativo que eu citei, que é o e-Títulos, e também que a verificação das sessões seja feita pelo aplicativo. Não é mais possível ao eleitor chegar no seu local de votação e começar a procurar a sua sessão em função das regras de distanciamento. Senão teremos um acúmulo grande de pessoas em determinadas situações eleitorais, o que não é recomendável. E mais do que nunca, os eleitores serão os principais fiscais durante esse processo e devem denunciar em caso de irregularidades. Se alguém tiver alguma denúncia a fazer, a Justiça Eleitoral disponibiliza um aplicativo chamado Pardal. Ele é muito útil nesse momento de eleições, a pessoa pode fazer a denúncia sem sair da sua casa. Temos também a Promotoria de Justiça funcionando, aberta, para receber algumas denúncias. Podem ser feitas para o cartório eleitoral também ou para a Brigada Militar. Então, em suma, o eleitor tem vários mecanismos de acesso à Justiça Eleitoral, e pode usá-lo em prol de uma eleição que realmente seja limpa, seja justa e que as pessoas realmente debatam ideias e, principalmente, o futuro das nossas cidades, de uma forma correta, respeitando os seus adversários políticos. Hoje nós temos que pensar numa campanha em que o corpo a corpo tenha determinadas restrições, que os seus cabos eleitorais sejam orientados para que esse corpo a corpo respeite isso, o uso de máscara, o uso de álcool gel, que não só no dia da votação isso seja observado, mas que durante toda a campanha isso também seja batido e rebatido, para que nós não nos esqueçamos que a pandemia arrefeceu, nós estamos num momento de declínio da curva, mas a Europa já vem enfrentando uma segunda onda e nós temos receio de que nós também possamos vir a ter a segunda onda, talvez às vésperas da eleição. Então, conscientização é a palavra de ordem. E depois do intervalo, Passo Fundo promove a primeira semana Lixo Zero. Muitos brasileiros estão fazendo o melhor para manter os serviços essenciais. Os mesários prestam um serviço fundamental à democracia. Você que já é mesário voluntário ou você que pode se voluntariar, não tenha medo. A saúde também é essencial. Se você não faz parte do grupo de risco do coronavírus, seja mesário. A Justiça Eleitoral adotará protocolos rígidos para que os mesários tenham toda a segurança. A Justiça Eleitoral conta com você.
Seja um mesário voluntário. A gente sabe que nesse momento de pandemia existe um risco aumentado de transtornos mentais, de sofrimento mental, como ansiedade, sintomas de depressão, alterações de sono. O projeto tem contribuído muito com a minha melhora mesmo, com os avanços e os progressos na melhoria da minha saúde mental. Tem sido uma experiência muito gratificante poder entrar em contato com esses profissionais e poder ajudá-los nessa tarefa tão difícil, que é pela nossa saúde e pela saúde de todos. Essas pessoas que estão procurando ajuda, elas estão precisando ser vistas e ser escutadas. E isso está sendo completamente possível, nem que seja através da tela de um computador, de um celular. Uma oportunidade de oferecer aos profissionais de saúde um espaço de escuta, de acolhimento do seu sofrimento. Dou uma nota 10 para o programa e esse projeto me ajudou e tenho certeza que vai ajudar a muita gente. Aproveitar o máximo dos resíduos recicláveis e orgânicos para outras atividades e encaminhar a menor quantidade possível para os aterros são os objetivos da campanha Lixo Zero. Em Passo Fundo, a ação vai acontecer pela primeira vez no final de outubro. Mas antes disso, entenda a realidade local. Oi, meu nome é Manuela, sou da empresa Selo Ambiental, que faz assessoria em sustentabilidade. E estou como embaixadora do Lixo Zero Brasil, representando aqui a cidade de Passo Fundo. Vai ser a primeira vez que a gente vai fazer a Semana Lixo Zero, em meio a uma pandemia, onde a gente está focando em ajudar diversas famílias de recicladores aqui do município. Então, o nosso trabalho ele visa fortemente uma conscientização da população, que hoje a gente sabe que muita coisa é feita de maneira errada. Por estarmos vivendo um momento de pandemia, as ações da Semana Lixo Zero elas não vão ocorrer de forma que gere aglomeração de pessoas. Então, as nossas ações elas são indicadas tanto por nós como pelo Instituto Lixo Zero Brasil. O conceito Lixo Zero ele visa desviar do aterro sanitário 90% dos resíduos que geramos. Ou seja, os resíduos orgânicos nós deveríamos fazer compostagem e transformar eles em adubos. Os resíduos recicláveis nós deveríamos encaminhar para as cooperativas de reciclagem ou empresas que compram resíduos, seja plástico, vidro, papel, alumínio, e somente o rejeito, que são os resíduos não recicláveis, que é tanto fralda, papel higiênico, bituca de cigarro, só esses que deveriam ir para aterro sanitário. Hoje no Brasil a gente vive uma realidade inversa. Em vez desses 90% serem desviados, é mais de 90% que vão para aterro e sobra somente 3% aqui no município de Passo Fundo para reciclagem. A Prefeitura de Passo Fundo possui uma legislação municipal aqui que é o Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos. Nele possui metas de curto, médio e longo prazo para o setor dos resíduos aqui da nossa cidade. Aqui nesse espaço também é a central de triagem e transbordo do município. Aqui nós ampliamos a estrutura, duplicamos as esteiras que estavam aqui e construímos um pavilhão a mais. Hoje nós contratamos as cooperativas de reciclagem, que fez com que nós possamos contar com mais de 70 trabalhadores e trabalhadoras nas cooperativas, isso sendo feito há mais de 3 anos. É importante a participação de toda a população nos elementos de coleta seletiva, colocando os resíduos nos ecopontos que nós temos na cidade, separando os resíduos nas suas casas e encaminhando para a coleta seletiva. Só assim toda essa estrutura vai funcionar, com a participação da população, do poder público e das cooperativas de reciclagem. Assim faremos uma cidade melhor e mais sustentável. Meu nome é Hilton Marcivieiro, eu faço parte do projeto Transformação, fundado em 2007 aqui em Passo Fundo. Tem como função a coordenação de formação e acompanhamento dos grupos de reciclagem dessa cidade. Nós, como projeto, acompanhamos, assessoramos e auxiliamos na possibilidade de expansão desse trabalho de reciclagem na cidade de Passo Fundo,
São 4 grupos e dentro desse trabalho nós queremos potencializar a inclusão social e econômica de várias pessoas, mostrando o potencial que o resíduo tem, transformando ele em renda para as famílias e não apenas rejeito na cidade de Passo Fundo. Para nós, fazer parte desta semana de campanha do Lixo Zero Brasil na conscientização e na promoção do resíduo é fundamental. Eu sou Dionir de Fátima Monteiro, trabalho na Contraempo 15 anos. A gente trabalha, eu vejo bastante dificuldade aqui, que eles vão coletar, vem a quantidade de lixo, a barra a quantidade de lixo. O povo acho que não tem consciência o que é reciclado, o que é orgânico, é tudo misturado e está faltando material para nós. E o povo que tem é competente e busque e traga material reciclado para nós, não lixo orgânico. A gente não trabalha com lixo orgânico, com separação de material reciclado. Eu peço para o povo que não coloque nem pilha, nem lâmpada, porque a gente não trabalha com pilha nem com lâmpada. São perigosos para nós trabalhar com esse produto aí, que é perigo para nós. Eu sou a Catarina, presidenta da Cibela. Eu quero que o pessoal lá da cidade ajude nós com os material, porque hoje está chegando muito casca de laranja para nós, erva, essas coisas de restaurante, né? E o material não está chegando para nós. E aí nós temos padecendo aqui na usina. Atrás de nós temos 60 cooperados, mas atrás de nós tem mais 40, 50 pessoas que precisam de nós, para nós levar a renda para casa. Hoje nós estamos morrendo à míngua, né? Porque depois que nós viremos cooperativa e muito catador na cidade, e aí tá chegando pouco material para nós. A gente fala muito porque, que nem eu fui catadora da cidade. Aí tu chega, tu pega o lixo que tá separado e deixa comida, né? Por casca de laranja, essas coisas. Mas hoje, aqui para nós, tá chegando muito mato, árvore, tudo junto misturado, né? E algum papelão, alguma coisa, aí você perde, porque daquele lixo molhado e o papelão, ele ensopa tudo no papelão. E aí, há 3 meses atrás, hoje não tá bom, porque nós estamos ganhando meio salário mínimo, na verdade, né? Mas há 3 meses atrás nós estávamos ganhando R$300 por mês. E aí, quanto mais material nós tirar da esteira, mais nós vamos ganhar. Mas hoje está difícil, né? Que nem tipo, vem pouco material. E nós temos bastante pessoas. Então essa semana ela vai ter 10 dias de ações, onde empresas, instituições, tanto privada como pública, e escolas podem fazer parte dessa ação. Então serão diversas ações que a gente vai disponibilizar para as pessoas participarem. É só entrar em contato conosco e a gente também vai divulgar os parceiros dessas ações. Um dos desafios que a gente vai fazer nessa semana é o desafio 1+1. Como que ele vai acontecer? Você na sua empresa, junto com seus colaboradores, vai fazer o desafio de cada colaborador gerar 1 kg de resíduo reciclável, que é o plástico, o papel, o alumínio. O vidro a gente vai deixar de fora nesse caso pelo peso que ele tem. E também 1 kg de alimento não perecível. E esses resíduos e esses alimentos serão coletados pela cooperativa do nosso município. Ou seja, essa ação que você vai realizar durante a semana, vai acumular esses resíduos limpos e recicláveis durante a semana, vão ser doados para nossas cooperativas do município. Então vai ser renda para eles, porque em meio à pandemia eles tiveram esse problema, né, de trabalhar com resíduo. Então a gente com esses resíduos vai gerar renda para eles e também alimentos. Como embaixadora então do Instituto Lixo Zero Brasil, representando a cidade de Passo Fundo, eu me coloco à disposição para interessados que queiram participar da Semana Lixo Zero. Tem diversas ações que podem contribuir, então, como eu falei, com as cooperativas, e também fazer com que a sua empresa efetive as práticas de sustentabilidade.
E hoje vamos encerrar o Jornal da Câmara com um grande gesto realizado por profissionais da radiologia do Hospital São Vicente de Paulo em homenagem ao Outubro Rosa. Uma boa noite e até amanhã!